No Quero Saber de hoje, vamos falar sobre os queridinhos de muitas refeições, os carboidratos. Pela tua cara, né, Edson? Quem almoça com ele sabe, são massas, batatas, arroz, mas também as frutas e alguns vegetais. O segredo para não se perder nas calorias sempre, né, Marimota? Equilíbrio. Equilíbrio é tudo, viu? Afinal, os carboidratos garantem energia para o nosso corpo. Quem considera vilão vai entender que tirar ele do cardápio pode ser um tiro no pé. Equilíbrio, essa é a palavra. Participe do nosso Jornal do Almoço, mandando sua pergunta para Betina Moritz, que já está conosco. 48996334567. Betina, bem-vinda mais uma vez. Tudo bem, Betina? Vamos para abre-alas no nosso desfile de perguntas. Alana de São José. Eu queria saber quais são os alimentos que contêm carboidratos. São só feitos com farinhas ou outros também? Alana, são muitos os alimentos que são fontes de carboidrato. Além das farinhas, o próprio açúcar também é muito rico em carboidrato. Nós também temos as frutas, todas as frutas são fontes de carboidrato. Os vegetais, batata, aipim, também os grãos, arroz, lentilha, grão de bico, ervilha. Além disso, as folhas também têm uma pequena concentração de carboidrato. Inclusive, o alface a cada 100 gramas tem 2 gramas de carboidrato. Até mesmo a castanha de caju também tem carboidrato nela. Então, você encontra em vários alimentos aí, os carboidratos. Depois da Alana, quem chega por aqui, Betina, é a Mari de Florianópolis. Eu já ouvi falar muito que existem carboidratos bons e ruins. Isso é verdade mesmo? Consegue me dar exemplos? É verdade, Mari, principalmente quando a gente pensa em quantidade. O açúcar é uma fonte de carboidrato ruim quando consumido, além de uma colher de chá. Então, é bem pouquinho mesmo. O que é bom são as frutas, são os vegetais, os alimentos, os grãos, principalmente aí os tubérculos, as batatas, o aipim. Ele é bom para a sua saúde? Sim, é fonte de vitaminas do complexo B, é muito importante. O problema está na quantidade. Bacana, depois da Mari, de Floripa. Paulo, também de Floripa. Adoro comer um pão quentinho à noite, mas já me disseram que carboidrato à noite engorda. É mito? Fala que sim, por favor. Mito é o Mário, o resto é verdade. É verdade. É mito, Paulo. Não é por consumir o pão à noite que você vai acabar engordando. Depende de tudo que você consome durante o dia. Se o total do dia for menor do que a necessidade do que você está precisando, esse pãozinho vai caber sim. O problema é que será que só esse pãozinho é o seu pecado do dia? Pensa bem, ou o pecado da semana e no final de semana acaba comendo muito, talvez uma bebidinha alcoólica. Esse pãozinho cabe, mas talvez vá ter que reduzir aí o consumo de outros alimentos e também da restrição da bebidinha. Para esse pecado tem uma penitência muito grande depois. Não é isso? Betina, você volta daqui a pouco, tá bem? Muito obrigado. Obrigada, Bê. Agora nós seguimos com o Quero Saber de hoje. Nosso papo é com a nutricionista Betina Moritz e é sobre carboidratos. Existem os simples e também os complexos, as dietas que limitam o consumo deles, chamadas de low carb, e os perigos do consumo exagerado de carboidratos. Pois é, você tem dúvidas sobre o assunto desses alimentos? Quem sabe a próxima pergunta no telão não te ajuda. Quer ver? Olha só. Pergunta da Lourdes, de Florianópolis. A falta de carboidrato é prejudicial ao organismo? Até que ponto o organismo precisa, de fato, de carboidrato? Lourdes, a quantidade mínima necessária que deve ser consumida ao dia é, no mínimo, 20 gramas de carboidrato. Nessa situação, o indivíduo já vai produzir muitos corpos cetônicos, que são substâncias que vão produzir aí energia para você, mas esse excesso de corpos cetônicos pode ser, inclusive, tóxico para você. Então, é importante que você consuma mais do que isso. Não vamos viver no limite. Algumas situações, sim, são importantes, que se restringe essa quantidade. Aí é muito utilizado esse tipo de dieta, mas para pacientes que convulsionam. Não é o caso da população em geral. A restrição exagerada de carboidrato tem sido associado ao aumento de transtornos de ansiedade e piora da depressão, principalmente em mulheres. Então, precisamos sim de carboidrato, mas isso não é justificativa para sair comendo um monte de doces não, hein? Vamos a mais uma por aqui. Agora, depois da Lourdes, quem chega é o Jair, também da capital. Eu sou pré-diabético, 111 é o resultado do último exame.
Quais frutas têm açúcar e devem ser evitadas? Roscas de polvilho também devem ser evitadas? E quanto às saladas, quais devem ser evitadas? Tem várias perguntas numa só aqui, né? É verdade. Jair, você é pré-diabético e o valor que você está falando aqui deve ser da sua glicose, né? Então, quando a gente tem uma glicemia abaixo de 120, é já uma resistência à insulina, é uma pré-diabetes realmente. Precisa controlar a quantidade de carboidrato. Retire da sua vida os carboidratos simples, principalmente as farinhas, aí entra aí o biscoitinho de polvilho. Retira ele da vida e substitui por frutas, sim, são mais interessantes. Junto com essa frutinha, ao invés de comer muitas frutas, você pode todas, mas limite a 3, no máximo 4 frutas por dia, na quantidade de cada porção, uma xícara de fruta. E sempre variando diferentes tipos de fruta. Os vegetais também não são proibidos. Você pode consumir sim os vegetais, principalmente os folhosos são bem importantes para você. Os demais, principalmente os cozidos, você limita a 4 colheres de sopa no almoço e no jantar. E aí você vai ter muito mais saúde e vai ajudar aí a prevenir. Para pré-diabéticos é interessante a gente limitar um pouquinho o consumo do carboidrato total. Então, cuidado também com arroz, com batata, com aipim, com essa quantidade total você pode exagerar e aí piorar e chegar ainda no diabetes. Tá bem, então, bem. Daqui a pouco a gente retorna contigo por aqui. Obrigada por enquanto. Beijo Deixa grande. agora lhe fazer uma pergunta, como é que você montou o seu prato do almoço de hoje ou pensa em montar? Tem mais proteínas, grãos, verduras ou tem mais carboidratos? Então vamos lá, se a sua resposta foi mais ou menos arroz, batata frita, lasanha, é bom você acender um alerta aí, viu? A Bettina Moritz, nutricionista do Jatá, está falando sobre o consumo consciente, equilibrado de carboidratos e da importância deles na nossa dieta diária. Bora pro telão, Bettina. Vamos. Olha lá, Cleonice de Tubarão. Com o avanço da idade, o metabolismo feminino fica mais lento. Quais carboidratos deve evitar e quais contribuem para o metabolismo acelerar? É verdade, Cleonice, você já percebeu que é algo que realmente acontece. Com o processo de envelhecimento, a gente começa a gastar um pouco menos aí de calorias. Os carboidratos que podem ser evitados são principalmente aqueles feitos a partir das farinhas, massas, bolos, biscoitos, pães, açúcar. Esses devem ser evitados. Prefira as frutas ao invés dos sucos de fruta, que também é mais interessante aí para a sua saúde. Mas, infelizmente, para acelerar o metabolismo, não temos grandes fontes de carboidrato. Não é o carboidrato que vai acelerar o seu metabolismo, e sim uma boa atividade física. Recomendo que você faça exercícios físicos aeróbicos, como uma caminhada, bicicleta, natação, associado a algum exercício de resistência, uma musculação ou até mesmo um pilates. É muito interessante para acelerar um pouquinho esse metabolismo e poder comer um pouquinho mais. Alguma regularidade? Quantas vezes por semana? No mínimo 3 vezes por semana, Laine. Tempo? Ideal, pelo menos 45 minutos. Perfeito. Bora para mais uma, Mário? Mais uma. Mari, São José, a dieta low carb é uma boa opção para perder peso? Mari, a dieta low carb é uma boa opção, sim, na maioria da nossa população. A gente restringir, diminuir um pouco o consumo do carboidrato e não ele completamente. A gente só diminui o consumo do carboidrato total do dia. E isso já ajuda bastante gente. Então, reduza o consumo de alimentos produzidos a partir de farinhas, pães, bolos, biscoitos, massas, o açúcar. Controle aí mais ou menos umas 4 frutinhas por dia, é uma boa opção. E a quantidade do que você coloca, do arroz, da batata, do aipim, no almoço e no jantar. Esse papo me deu uma fome. Bettina, você volta daqui a pouco, tá bem, amado? Até já. Beijo. Bom, gente, a gente respira um pouco, é claro, segue para as últimas perguntas do nosso Quero Saber. O tema é o consumo de carboidratos e a importância de uma dieta equilibrada com esses alimentos, que são boas fontes de nutrientes. Vamos para as últimas dúvidas no telão, Bettina Moritz, a Alessandra de Florianópolis, na voz de Laine Valgas. Olha, qual o carboidrato indicado para a dieta low carb? Alessandra, os carboidratos mais indicados são 3 frutinhas por dia diferentes por causa das vitaminas do complexo B e também para a gente fechar algumas vitaminas como a própria vitamina C. Além disso, acrescente na sua dieta vegetais cozidos como abóbora, abobrinha, chuchu, beterraba, cenoura. São ótimas opções para você complementar aí um carboidrato na sua dieta. Só restringe a quantidade de arroz, de batata, de aipim a 2, no máximo 3 colheres de sopa no almoço
e no jantar. O restante você retira da sua dieta, daí consome um ovinho cozido, um iogurte, ainda você pode consumir também castanhas ou amendoim durante o seu dia. Só que tudo isso sem passar da quantidade calórica total. Bacana. Depois da Alessandra de Florianópolis, a pergunta é da Aparecida de Biguaçu. Gostaria de saber se posso substituir o pão por batata doce, banana e trocar o trigo por polvilho e aveia. Aparecida, é perfeitamente possível trocar o pão por batata doce ou banana. É uma ótima opção de troca. Trocar ali o polvilho ou trigo por polvilho ou aveia, se for farinha de aveia, pouca diferença haverá, exceto se você tiver intolerância ao trigo. Aí sim é uma boa opção, mas caso contrário, não há grande diferença entre a troca entre a farinha de trigo e a farinha da aveia. Agora, se você usar o grão ou os flocos da aveia, aí já é uma boa opção. Da Aparecida de Biguaçu para Fernanda de Floripa. Gostaria de saber sobre o arroz branco. Ele é muito calórico mesmo, realmente? E se é, pelo que eu poderia substituí-lo? O que eu poderia fazer? O arroz branco é bastante calórico, dependendo da quantidade que você consome. Se você for consumir 2 colheres de sopa, aí não vai ter uma quantidade calórica tão grande assim. Mas se você quiser substituir o arroz, você pode substituí-lo também por quinoa ou outros grãos, como o próprio milho, colocar um milho na salada ou um grão de bico. Mas as concentrações calóricas, elas são muito parecidas, então não se engane. Não adianta você trocar a quantidade de arroz que você está consumindo por uma quantidade de outros grãos. Talvez o que é necessário é reduzir a quantidade total consumida. Perfeito. Vamos a mais uma por aqui, a última dessa rodada e da manhã, né, do dia. Janaína de São José, o pão integral também é carboidrato? Posso comer quantas fatias por dia? Janaína, sim, é grande fonte de carboidrato esse pãozinho integral. Na maioria das dietas, né, com a gente pensando mais ou menos numa quantidade ideal de um peso aí aproximado, variando a partir dos 50 quilos até os 70 quilos, cabe mais ou menos até umas 2 fatiazinhas de pão integral, mas vai ter que restringir aí talvez outros alimentos do seu dia. Importante você consultar um nutricionista, difícil acertar sem saber exatamente o nível de atividade física, o que você come no restante do dia. Mas aposte aí em umas 2 fatias até chegar no seu nutricionista. Betina, aprendemos sempre muito contigo. Verdade. Temos um encontro marcado para a próxima semana? Não. 14 dias eu estou de volta, 2 semanas. Semana então que vem eu estou de folga. Te aguardamos, amado. Descansa, Okay? estaremos juntas. Brinca então. bastante o Estaremos carnaval, juntas, Betina. a gente se encontra nas férias então, Heitor. Até mais. Beijo, Valeu, querido. tchau. Você começou o ano com o pé direito, já imaginou como seria se tivesse sucesso total no trabalho, na sua vida pessoal? E como saber se somos bem-sucedidos, hein? Amanhã a gente conversa sobre isso com a Vanessa Tubias. Mande a sua pergunta, 489-9633-4567.